Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 19 de fevereiro. E você confere agora alguns destaques da nossa edição do Link de hoje. Avião monomotor com 2 pessoas cai em área residencial de Guarapari. Uma morte é confirmada. Morre o torcedor capixaba do Flamengo que ficou ferido em uma briga de torcidas no Rio de Janeiro. Petroleiros em greve distribuem cupons de desconto para gás de cozinha em Vitória. Governo do Estado libera recursos para a recuperação de escolas nos municípios que decretaram situação de emergência por conta das chuvas. E vamos falar também sobre a campanha contra o assédio no Carnaval. A gente recebe aqui no estúdio a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo. E ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quarta-feira. Tudo isso a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. Um avião de pequeno porte com 2 pessoas caiu hoje à tarde em um bairro bastante movimentado de Guarapari. A gente conversa agora ao vivo por telefone com o repórter Rodrigo Schroeder, que está em Guarapari e tem pra gente aí as últimas informações. Rodrigo, boa noite. O que já se sabe sobre esse acidente? Então, boa noite para todos, Adriana, Fabiana, todos de casa. O acidente aconteceu por volta das 4 da tarde, como a Adriana tinha mencionado anteriormente. A aeronave seguia do Aeroclube de Guarapari para Vitória. Depois, após decolar, uma falha mecânica, uma falha na transmissão de combustível pode ter causado o acidente. A aeronave começou a perder altitude e foi neste momento que ela caiu sobre um galpão aqui, um escritório do material de construção. Nesse momento do acidente, cerca de 60 pessoas trabalhavam ali no local. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas eu conversei com alguns trabalhadores e o susto foi bem grande. Imagino. Rodrigo, até o momento foi confirmada uma morte e um ferido. Quais são as informações que você tem pra gente nesse sentido? O que foi confirmado? Até agora, Adriana, é isso mesmo. Uma pessoa morreu. Era o copiloto da aeronave, o nome dele é Fabiano Luiz Gonçalves. Eles estavam, apenas 2 pessoas nessa aeronave, que é um monomotor, um avião de pequeno porte. A vítima era o copiloto da aeronave, ele foi resgatado, na verdade, ainda está aqui no local, a vítima, a perícia chegou agora há pouco para levar o corpo e também analisar aqui a área do acidente. O piloto, sim, foi resgatado com vida pelos próprios funcionários da loja, com graves queimaduras. Ele chegou a ser considerado morto aí, mas uma equipe de paramédicos ele teve uma parada cardiorrespiratória e foi, então retornou, depois desse atendimento dos paramédicos, ele voltou, foi atendido na UPA aqui de Guarapari e depois dos primeiros socorros aqui na cidade, ele foi transferido por helicóptero do Notaer para o Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Então, só confirmando, Rodrigo, o piloto que chegou a ser dado como morto, na verdade ele teve uma parada cardiorrespiratória, os paramédicos conseguiram aí fazer a ressuscitação e ele, nesse momento, está sendo encaminhado para o hospital. Isso, por volta das 6 horas da noite, o helicóptero do Notaer, da Casa Militar do Governo do Estado, transferiu o Fabiano Luiz Gonçalves para o Hospital Jaime Santos Neves, que é referência em queimados aqui na Grande Vitória. Só para dizer o nome aqui do piloto, é Luciano Ferreira de Souza, ele que foi, então, o Luciano é que foi transferido para o hospital. Que é o piloto, não é isso? Ele que ficou ferido. Fabiano Luiz Gonçalves, infelizmente, morreu carbonizado aqui. E como você disse, o corpo continua no local, Rodrigo? Porque os peritos da Polícia Civil ainda estão fazendo os trabalhos. Isso, os peritos da Polícia Civil chegaram também por volta das 6 da noite, eles trouxeram até um drone aqui para analisar o local do acidente. Então, o corpo ainda está aqui, alguns familiares também conhecidos aqui do Fabiano já chegaram aqui para analisar. O local está isolado aqui para a perícia da Polícia Civil, ninguém tem acesso até aquele espaço que é bem ao lado ali do galpão desse material de construção onde a aeronave caiu. Pois é, Rodrigo, a aeronave caiu em cima de um galpão de material de construção, mas pelo que a gente percebe nas imagens, é uma área bastante residencial, com um grande fluxo de pessoas e poderia ter acontecido uma tragédia muito maior.
É isso mesmo, Adriana. Esse material de construção, ele tem outros 3 galpões. Além desse que foi atingido, outros galpões também compõem ali a área do material de construção. Como eu falei no início, cerca de 60 funcionários estavam na hora do acidente, né? Eu conversei com um dos trabalhadores e ele contou que no momento da queda eles ficaram chocados, né? Ficaram sem reação e paralisados mesmo, e só depois é que perceberam o que tinha acontecido e daí saíram do local apavorados. Realmente é um local que fica a uma rua, tem uma avenida aqui importante que divide, né, o comércio, é uma área com bastante comércio também na beira da avenida, e que logo do outro lado já fica o aeroporto, então é muito perto. O material de construção existe aqui há pelo menos 30 anos, eu conversei com alguns moradores e também aqui com esses trabalhadores, e nada parecido tinha acontecido antes. Realmente pegou todos de surpresa e todos ficaram bastante assustados. Deve ter realmente sido Quem estava no momento do acidente dentro do material de construção contou que deu graças a Deus mesmo que algo pior, ainda pior, né? Infelizmente a gente teve um óbito, mas algo ainda pior poderia ter acontecido se, por exemplo, ele tivesse caído em cima do galpão, né, ali do material de construção. Olha, Rodrigo, a gente agradece por enquanto, né, pelas informações. Hoje ainda a gente vai voltar com o Rodrigo Schroeder por telefone, trazendo mais informações ainda sobre esse acidente que aconteceu em Guarapari. Um avião monomotor com 2 pessoas caiu ali na região, do centro, né, da região ali de Guarapari. Como a gente viu, o passageiro morreu na hora, mas o piloto ficou gravemente ferido e com ferimentos graves, né? Continuando aí a falar sobre o acidente, Fabiano, Assim. O dono do depósito onde esse avião caiu, só para que as pessoas entendam, esse avião, ele saiu, ele decolou e ele caiu em um depósito de material de construção. Isso foi por volta das 4 horas da tarde hoje. E em entrevista ao jornal ES em Foco, o dono desse depósito onde o avião caiu falou sobre os momentos do acidente. Vamos acompanhar aí a entrevista. Estava de saída, quando eu peguei o carro para sair, eu escutei o estrondo, aí logo os funcionários começaram a ligar, caiu alguma coisa aqui, caiu um avião. Aí eu voltei e foi quando eu vi todo o cenário. Qual era o cenário? O cenário de fogo, de gente em pânico. Você vê uma fumaça, vê um rabo de um avião na entrada do seu escritório, você fala, o que é isso? E aí, qual foi a sua preocupação principal? Tirar os funcionários, ver se estava todo mundo bem. Inclusive a gente tem uma funcionária grávida, até minha auxiliar administrativa, eu já fui logo preocupado com ela. Ela, graças a Deus, está bem, entrou em pânico. E depois a gente ficou vendo que tinha 2 presos lá em cima, onde o avião bloqueou a saída. Aí foi onde a gente conseguiu tirar eles pela janela do lado oposto, de onde estava pegando fogo. Como é que foi a O Corpo de Bombeiro falou que foi fundamental o trabalho dos funcionários aqui para ajudar a apagar o fogo rapidamente. O que acontece? Como a gente tem uma loja de material de construção e que tem muito produto que tem combustão, que é inflamável, a gente tem um sistema aqui de bomba de incêndio exatamente para quando ocorre esse tipo de coisa, né, que podem ocorrer, apesar de nunca ter precisado. Então essa bomba pressurizada com 2 caixas d'água foi essencial para apagar o fogo do avião o mais rápido possível, para não se alastrar nos galpões. Então foi... Quanto tempo até? Foi um combate de 30 minutos do incêndio. A aeronave, você tem entender, ela está destruída, né? O que tem um rabo de um lado, tem carenagem dessa... Um trem de pouso e motor. Tem um pneu em cima do telhado aqui, então ela desfacelou. Bom, os bombeiros também rapidamente chegaram ao local da queda do avião. O tenente-coronel Wagner Borges falou sobre o cenário que eles encontraram por lá. No primeiro momento, essa aeronave fazia parte de uma pequena empresa de aviação na capital do estado. Táxi aéreo? Não sabemos se era de táxi aéreo, era uma aeronave para aprendizado de Escola de voo. aviação. Nós não sabemos ainda, em virtude da destruição por completo, somente agora, através de uma perícia da aeronáutica, que a gente vai conseguir ter com precisão o prefixo da aeronave, de onde a aeronave vinha, qual o trajeto que ela fazia, porque todo deslocamento aéreo tem que ser informado à torre no aeroporto da capital. Então o aeroporto tem todo esse mapa aéreo do estado do Espírito Santo, então vai ter com precisão o momento da decolagem e o destino que a aeronave estava percorrendo. A aeronave foi toda destruída. Nós temos apenas o motor e parte do trem de pouso. O restante foi tudo destruído pela intensidade da queima, em virtude da alta temperatura que ocasionou no momento da queda. A perícia do Corpo de Bombeiros já foi realizada, agora estamos aguardando a Polícia Civil
e a aeronáutica para os procedimentos que diz respeito a toda a tramitação do transporte aéreo no estado do Espírito Santo. Somente através de uma análise pericial que a gente vai poder saber os detalhes desse acidente. Todo acidente aéreo ele envolve diversos fatores. Então nós não podemos trabalhar com algo que não é a verdade e a precisão. Por isso que a gente precisa de todas as informações para conseguir passar uma informação mais precisa. A Defesa Civil de Guarapari esteve no local do acidente e já fez uma avaliação da área e dos imóveis que ficam no entorno. Já fizemos toda a parte de laudo fotográfico, né? Depois a gente vai fazer todo o respaldo dos imóveis, né, que foram afetados. Normalmente aqui, pelo que a gente vê, é a cobertura da desmágua, um depósito velho onde o avião veio a cair mesmo. E depois a gente vai fazer toda uma perícia, depois que a perícia da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros sair, a gente vai fazer todo o procedimento que tem que ser feito pela Defesa Civil Municipal de Guarapari. Quer ver se tem algum risco iminente de alguma parede cair, de um telhado cair e vir a acontecer outros acidentes no local. Então a gente vai estar, a princípio está tudo já normalizado. Infelizmente teve 2 pessoas que veio a óbito, né? Isso aí que é o mais triste da ocorrência. Mas a gente vai, né, apesar desse acidente trágico aqui, né? A gente vai fazer toda a parte depois que vem a ser da Defesa Civil Municipal de Guarapari. Bom, ainda hoje, então, a gente volta a falar sobre esse assunto, trazer mais informações, né, sobre esse acidente, né, Adriano, esse avião monomotor que caiu lá em Guarapari. Morreu na madrugada de hoje o torcedor do Flamengo, Roberto Vieira de Almeida, de 54 anos. Roberto era capixaba e estava internado em estado grave no Rio de Janeiro desde abril do ano passado. Ele foi brutalmente agredido por torcedores do Peñarol, em Copacabana, antes da partida contra o time rubro-negro pela fase de grupos da Libertadores. O corpo de Roberto deve chegar ainda hoje ao estado e o enterro deve acontecer amanhã, aqui na Grande Vitória. Nesta quarta-feira, petroleiros distribuíram cupons de desconto para a compra do gás de cozinha. Foi mais um protesto dos funcionários da Petrobras, que estão em greve há 19 dias. A dona Lilian saiu cedo do bairro São Pedro, em Vitória, para garantir o vale do gás de cozinha. A minha filha que me falou, que ela falou, mãe, vai ter o gás lá, o vale gás lá de R$40. Aí eu falei assim, então eu vou lá, porque eu tô precisando comprar. Conseguiu? Consegui. Para ela, a greve dos petroleiros é justa. Sou muito favorável à greve, entendeu? Eu tô com eles também. Outra que apoia a greve é a dona Jocélia. Ela saiu do trabalho e foi direto para o protesto para garantir o gás pela metade do preço. Vai valer a pena sim, porque a metade do preço é justo para nós. A ação foi feita hoje de manhã em frente à sede da Petrobras, na Reta da Penha, em Vitória. Trazer para a população capixaba o entendimento de que essa é uma greve pelo povo, é uma greve pela defesa dos empregos, é uma greve para mudar a política de preço de combustíveis e do gás de cozinha da Petrobras, que hoje está atrelando o preço do combustível e do gás de cozinha ao dólar e aos preços internacionais, sendo que o produto nosso é todo tirado aqui, tem produto de sobra, a gente exporta petróleo e gás e não precisaria pagar esse absurdo que estamos pagando de combustível e de gás de cozinha. Os petroleiros estão em greve há 19 dias em todo o país. De acordo com eles, a Petrobras descumpriu o acordo coletivo da categoria ao demitir mais de 1.000 funcionários de uma das unidades no Paraná sem comunicar ao sindicato. E eles têm medo de que isso aconteça em outros estados. O advogado do Sindipetro explicou que a greve dos petroleiros está dentro da lei. O que define se uma greve é legal ou não é a lei de greve. E os sindicatos cumpriram fielmente a lei de greve. 2 pontos são importantes. Tem motivo para greve? Sim, descumprimento de acordo coletivo. Segundo ponto, houve comunicação regular para que a greve se deflagrasse? Sim, houve. Esse é o plano da legalidade da licitude. A greve é legal. E o TST ainda não se manifestou a respeito desse tema. Houve deliberação de apenas um ministro. O TST apenas se reunirá no dia 9 de março para analisar a questão da greve. Muito embora haja reunião de mediação para a próxima sexta-feira no TST.
O link vai agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a campanha do governo do estado contra o assédio durante o carnaval. E você vai ver ainda que a passagem dos coletivos municipais de Colatina deve sofrer reajuste. Vamos lá, rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com o Link Espírito Santo. A Secretaria de Direitos Humanos acaba de lançar a campanha Carnaval Sem Assédio, voltada principalmente para as mulheres. E para falar dessa campanha, a gente recebe aqui no estúdio a Secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo. Secretária, boa noite, bem-vinda ao Link. Boa noite. Boa noite, secretária. Muito prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer é nosso receber a senhora, secretária. Olha só, a campanha é voltada principalmente para as mulheres, né? E não só no Carnaval, penso, mas especialmente no Carnaval, a gente está chegando já no Carnaval. Por que as mulheres são tão vítimas desse tipo de coisa, de assédio, hein? Bom, nós somos vítimas de assédio porque a gente vive num país extremamente machista, né? Vem dessa cultura do machismo, essa cultura de acreditar que nós somos um objeto. Então, que nosso corpo pode ser tocado sem a nossa autorização, que o nosso cabelo pode ser puxado sem autorização. Então, tudo isso é uma herança mesmo machista, né, dessa cultura também patriarcal que a gente carrega há muitos anos. Eu ia perguntar exatamente isso. O que caracteriza o assédio? Quais são as atitudes que a mulher precisa entender que naquele momento ela está sendo assediada? A gente tem vários exemplos assim que a gente gosta de usar no carnaval, mas que vale também para o nosso dia a dia, né? Porque não é só no carnaval que isso acontece, mas no carnaval a gente intensifica essas campanhas. Mas esse beijo roubado, né? Roubar um beijo da mulher quando ela passa, a ideia de dar o puxão de cabelo, passar a mão mesmo no corpo da mulher, né? Às vezes a mulher passa, o homem passa a mão, enfim, tudo isso são condutas, né, assediosas, que importunam, então que a gente tem que combater. E os homens têm que aprender que não é não. Agora, secretária, é até importante a senhora falar isso, né? Não é não, é até o título, né? O tema assim, da campanha, que é sempre trabalhado, não é não. Por muito tempo, as mulheres tinham medo até de relatar isso, por achar que elas estariam até erradas, né? Ou seja, algo abominável, porque passar a mão, roubar um beijo, isso não é aceitável em hipótese alguma. Em hipótese alguma, eu acho que é isso. Assim, na nossa cultura, parecia que a mulher não podia denunciar, porque isso era normal, isso era normalizado. Por muito tempo a gente não falava sobre isso. Eu lembro até quando eu era adolescente, que tinha ainda o Vital, né? Aquela coisa, que loucura que era pro Vital, que as pessoas te agarravam, puxavam pelo braço. Então, assim, hoje isso vem diminuindo e a nossa ideia é que isso acabe. Mas é porque por muito tempo era naturalizado isso. Hoje a gente consegue falar, a gente estudou, a gente foi adquirindo direitos ao longo desses anos, né? E a gente então consegue já ter uma vida um pouco menos assediada, mas ainda os números são altos. Eu acho que o que as mulheres precisam entender, né, secretária, é que assédio hoje é crime. Sim. Está previsto, né, dentro de importunação sexual. Isso. Por muito tempo também a importunação sexual era uma contravenção penal. Então era tratada com pena de multa. Então os homens também, às vezes, se sentiam mais à vontade de fazer isso, naquela ideia, isso não vai dar em nada. Mas hoje não, né? A legislação penal mudou, a importunação sexual, crime é de 1 a 5 anos a pena, né? Então, existe uma possibilidade de uma punição mais forte. Então, os homens também, a gente espera que... A gente gostaria que fosse uma mudança cultural, não uma mudança pelo medo só, né? Mas se ele não respeita a mulher como um ser humano, que ele respeite a lei penal, porque ele pode ter uma pena de até 5 anos. Agora, secretária, vamos explicar para quem está em casa quais vão ser as ações da campanha, né? O que vai ser feito aí para poder tentar levar essa conscientização para o público? Então, a nossa campanha começou já no dia 14, porque o Carnaval de Vitória começa antes, né? O Espírito Santo, a gente abre o Carnaval no Brasil inteiro, é um orgulho pra gente isso. Sim. E a gente fez uma série de instruções para o Facebook, Instagram, nas páginas do Governo do Estado. As prefeituras que fazem contato com a gente também, a gente disponibiliza para que elas possam usar também nos municípios onde tem Carnaval. E nessas peças, a gente traz essa ideia dessas informações, né? Que assim,
leve o respeito com você para o carnaval, não deixe o respeito em casa. A questão de seja gentil. E a gente vai falando, né, que beijo roubado é importunação sexual. A gente tanto faz ação dizendo que não pode ser feito, como outras ações assim nesse sentido, falando de gentileza, de respeito, né, de igualdade. Então é uma campanha bem legal. Agora, secretária, a mulher está lá no carnaval e de repente ela é importunada, ela é assediada. O que ela pode fazer? Quem ela deve procurar? Onde ela pode denunciar? Então, ela pode procurar. Geralmente no carnaval a gente tem a guarda municipal perto, a gente tem a PM perto, né? Então, se tem alguém ali perto, ela já pode procurar ali de forma imediata. É interessante, né, que as pessoas que tenham visto também sirvam depois de testemunha, mas ela pode procurar a delegacia mais perto para fazer o registro da ocorrência. Também pode ligar para o Disque 180, já fazer esse registro. Então, existem esses caminhos que podem ser tomados pela mulher para que a gente solucione essa questão. Secretária, só para a gente encerrar então, a senhora comentou há pouco que os números ainda são altos, né? E quando a gente fala de assédio, a gente às vezes liga também a violência contra a mulher, porque às vezes eles podem estar juntos, né? A pessoa, o homem assedia e depois agride essa mulher. Quantas vezes a gente não vê isso acontecendo, né? A mulher fala não quero e acaba sendo agredida. Em agressão, né? Ou seja, os números ainda são muito altos. São muito altos, né? Infelizmente. E é exatamente isso, né? Puxou pelo braço, a mulher não quer, o homem fica nervoso, acha no direito de bater, de agredir, de levar isso para uma coisa muito pior. Então, assim, a gente tem ainda no estado do Espírito Santo um alto índice de violência contra a mulher, seja física, seja psicológica, né? Então, a gente tem que trabalhar muito nesse sentido, de conscientizar. E como eu disse, assim, a gente vem vendo, né, que um comportamento mais diferente no carnaval, mas ainda é muito alto e a gente precisa evoluir muito ainda enquanto sociedade. Secretária, só para encerrar, vamos repetir o telefone que a senhora disse para denúncia? É o Disque 180. Disque 180. Disque 180. Qualquer mulher tem acesso, qualquer mulher pode ligar e fazer a denúncia. Exatamente. Obrigada, então, secretária. Obrigada a vocês. Obrigado, secretária. Obrigada e bom carnaval. Para você também. Você Obrigada. Também. Bom, em Colatina, no noroeste do estado, uma reunião decidiu os novos valores das passagens dos ônibus coletivos que circulam no município. Quem tem as informações pra gente é o Altemar Collen. Boa noite pra você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, hein? A gente aborda hoje mais uma vez esse assunto que já foi colocado dias atrás aqui para os nossos telespectadores. Aconteceu na manhã desta quarta-feira a reunião que definiu o valor do reajuste das passagens de ônibus circulares aqui em Colatina e que agora vai para a apreciação do prefeito Sérgio Meneghelli, que pode homologar ou recusar esse valor. Como aconteceu na última reunião, o valor aprovado pela maioria do Conselho Tarifário foi de R$ 3,20. Foram 9 votos a favor, 1 contra, 2 abstenções e 3 faltas. A pedido do próprio prefeito Sérgio Meneghelli, esse outro encontro foi realizado novamente, pois, segundo foi informado, o Executivo Municipal não concordou com a publicidade feita sobre a realização da reunião passada. Apesar do valor ter sido o mesmo aprovado na reunião anterior, muitas pessoas, representantes de diversos segmentos, estiveram presentes ao auditório para acompanharem a votação, já que no primeiro encontro chegou-se a cogitar um valor de R$ 3,40 para as passagens dos circulares comuns em Colatina. O parecer será enviado agora ao Executivo local, que deve se pronunciar ainda esta semana. Hoje, os conselheiros discutiram também sobre outros assuntos ligados ao transporte público de Colatina, como a situação de abrigos e horários de ônibus e novos itinerários. Agora é esperar, porque vem por aí mais um reajuste que vai atingir milhares de usuários. Na semana passada, outro assunto que envolve a Prefeitura de Colatina deu início a uma grande polêmica. O prefeito Sérgio Meneghelli anunciou que já a partir desta quinta-feira começaria a demarcar o local da ciclovia que passaria pelo bairro São Silvano. Isso causou revolta na maioria dos comerciantes estabelecidos ali. E na manhã desta quarta-feira, eles se reuniram com o Ministério Público pedindo temporariamente a suspensão dessa iniciativa, já que nenhum projeto foi apresentado. E isso coloca em risco a mobilidade urbana do maior bairro de Colatina. Desde que a Prefeitura anunciou a instalação de uma ciclovia na Avenida Silva Vidos, no bairro São Silvano, o assunto tem gerado polêmica aqui em Colatina. Os comerciantes da região são contra o projeto.
atrapalha todo o comércio, influenciando os taxistas, todo o local, entendeu? A ciclovia hoje não é viável dentro de Colatina, gente. Colatina hoje não é uma cidade planejada, estruturada para que tenha uma ciclovia. Eles alegam que faltou diálogo por parte da prefeitura com a categoria e não foi apresentado o projeto que justificasse a ciclovia na avenida. A maneira como ele está fazendo isso, a gente é contra. Lembrando a todas as pessoas que a gente não é contra os ciclistas. Pelo contrário, a gente quer que aconteça, mas a gente é contra a maneira como ele está fazendo essa ciclovia. Eu acho muito errado, eu acho que temos que ter muito diálogo a questão disso aí. De acordo com a prefeitura, a demarcação da ciclovia estava marcada já para a noite desta quinta-feira. Aproximadamente 150 vagas de estacionamento seriam extintas para a implantação do projeto. Mas na manhã desta quarta-feira, os comerciantes se reuniram aqui no Ministério Público para tentar impedir a ciclovia em São Silvano, que, de acordo com eles, vai prejudicar o comércio da região. Imagina, 150, média de 150 vagas a menos, então como nossos clientes vão chegar até a gente, como vai estacionar, já é um caos hoje a nossa realidade. Então imagina com essa criação dessa ciclovia. A gente quer que seja feito um estudo, um projeto para ver realmente como que deve ser feito. Dando sequência, a gente continua falando aqui de assuntos importantes e agora também um assunto muito sério que é a doação de sangue. Um gesto que pode salvar muitas vidas, mas os hemocentros enfrentam grandes problemas em época de férias e feriados prolongados, quando os números de acidentes podem aumentar nas estradas brasileiras. Daí a importância de se manter os estoques em dia nessas temporadas. E esse assunto você confere agora com a repórter Tainara Lebarque, que esteve no Hemocentro aqui de Colatina. O Deilson é doador de sangue há bastante tempo e mais uma vez veio ao Hemocentro de Colatina para praticar solidariedade. Porque a gente sabe da importância, né, solidária, da importância às vezes como que um período igual esse do carnaval fica complicado da questão dos estoques, né, nos hospitais, de poder ter a manutenção desse sangue que eventualmente, né, o pessoal precisa, e a gente sempre tenta ter essa consciência, né? Já a Amanda veio doar sangue pela primeira vez, um momento muito esperado por ela. Eu sempre vejo, né, pessoas pedindo para doar sangue, então isso é para ajudar, eu sei que eu vou estar ajudando alguém. Os estoques de sangue estão normais aqui no Hemocentro de Colatina por enquanto, mas no período que se aproxima, a demanda tende a aumentar e as doações diminuir. Por isso é muito importante que mais pessoas venham doar sangue para reforçar o estoque nesta semana que antecede o Carnaval. Colatina, mesmo não tendo grandes festividades, é um centro de referência na saúde. Nós recebemos pacientes de todo o estado, do sul da Bahia, do leste de Minas e do norte do Rio de Janeiro. Então há uma concentração muito grande de pacientes nesse município e nós temos que estar preparados para atendê-los da melhor forma possível. É muito importante que todos os doadores de qualquer tipo sanguíneo busquem o Hemocentro mais próximo de sua residência para que efetuem a sua doação e nós, como Hemorrede, esse sangue vai poder circular para todos os hospitais da rede estadual. A média em Colatina varia entre 600 a 800 doadores mensais. No mês passado, por exemplo, 35% das doações feitas aqui foram encaminhadas para Vitória. E para doar é simples. O voluntário deve ter entre 16 e 69 anos. Estar em boas condições de saúde, pesar mais do que 50 quilos e vir ao Hemocentro. E se não puder vir ao Hemocentro, que você faça uma propaganda boca a boca e que você faça com que um conhecido venha ao Hemocentro e efetue sua doação. Mais uma última informação. Na noite de ontem, a Polícia Militar foi acionada para verificar uma denúncia de disparos de arma de fogo no bairro Operário. Chegando ao local, constatou-se que a vítima estava chegando em casa quando teve o carro atingido por vários disparos. Anderson Bulhões Correia, de 22 anos, chegava na sua residência na rua Humberto de Campos em seu veículo quando foi surpreendido por um homem que desceu de um carro atirando contra ele. Ao chegar ao local, a PM encontrou várias cápsulas pela rua e acionou a perícia. Anderson foi socorrido por populares para o Hospital Silvio Avidos com um ferimento no braço e segue em observação. A perícia constatou 11 perfurações na lateral do veículo do lado do motorista, distribuídos pela porta dianteira e pela traseira. O local tem várias câmeras e a Polícia Civil segue agora investigando esse caso.
Essas são as informações hoje aqui da Princesa do Norte. Voltamos agora ao estúdio em Vitória com vocês. Obrigada, Altemar. Bom, o link vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta a falar sobre o acidente com monomotor em Guarapari. E você vai ver ainda que o São Mateus enfrenta o time do Serra neste fim de semana aqui em Vitória. O link Espírito Santo volta já. Estamos de volta com o link Espírito Santo ao vivo para todo o estado e também a gente volta a falar sobre esse acidente que aconteceu agora à tarde desta quarta-feira em Guarapari. Um avião monomotor caiu lá na cidade. A gente volta também a conversar com o repórter Rodrigo Schroeder, que está lá no município. Volta a conversar com a gente também por telefone. Rodrigo, o que você traz de mais atualizações para a gente sobre esse caso? Fabiano, nesse momento, há poucos minutos, na verdade, o corpo do Fabiano foi retirado do local do acidente e encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória. Lá será feito o exame cadavérico, também o reconhecimento da vítima. Então, o corpo que ainda estava no local do acidente já foi encaminhado para a capital. Rodrigo, o piloto desse monomotor era o Luciano. Você tem alguma informação sobre o Luciano, o trabalho dele como piloto? Ele era um piloto experiente? Adriana, eu conversei mais cedo com um funcionário da empresa, o Gustavo Mateus. Foi ele que trouxe a aeronave para o Espírito Santo. O Luciano comprou essa aeronave em 2 semanas, estava no período de experiência, né, com o antigo dono. O Luciano, ele é o piloto experiente, né? Ele tem um certificado tem certificado de piloto e, segundo o Gustavo, ele já pilotava há bastante tempo. A aeronave estava com a documentação em dia e também com as revisões em dia. Então, segundo esse funcionário da empresa que trouxe o avião para o Espírito Santo, né, estava tudo ok com a aeronave. Agora, quem vai investigar, né, essa situação, se estava realmente tudo dentro das normas, é o CENIPA, ligado à aeronáutica. Amanhã, técnicos da ANAC também devem ir ao local do acidente para fazer uma perícia também. O local está isolado, a polícia militar acompanha ali a rua onde o acidente aconteceu. Esse local está isolado também, conta com o apoio do Corpo de Bombeiros. Rodrigo, só vamos então recapitular para as pessoas em casa que o Luciano, que pilotava esse monomotor, ele foi resgatado em estado gravíssimo e trazido para o hospital de Vitória. É isso aí mesmo, ele foi encaminhado para o Hospital Jaime Santos Neves, que é um hospital na Serra, referência para queimados. As informações que eu apurei aqui, Adriana, é que ele teria tido 80% do corpo consumido, aí pelas 80% do corpo queimado. Então o estado dele é bastante grave, tanto que ele teve uma parada cardiorrespiratória, chegou a ser dado como morto pela equipe do SAMU que fez o socorro, mas essa equipe também de paramédicos fez uma massagem cardíaca ali, reanimou o Luciano. Ele foi encaminhado para a UPA de Guarapari, onde recebeu os primeiros atendimentos e depois de estar estabilizado, aí sim, a aeronave do Mataré saiu aqui de Guarapari por volta das 6 da noite, levando o Luciano para o Jaime Santos Neves na Serra. Inclusive, Rodrigo, quem está em casa agora está acompanhando as imagens. A gente tem imagens impressionantes, né? Do avião caindo, né? Perdendo altitude ali, até realmente se chocar ali com o depósito, né? Depois a gente vê uma explosão ali no cantinho do vídeo, né? Logo depois que o avião cai. E eu penso que deve ter realmente a cidade, você que acompanhou agora a gente está vendo a explosão ali, né? Você chegou a conversar com algumas pessoas aí da cidade, as pessoas estavam um pouco assustadas, assim, Rodrigo? No caminho aqui para Guarapari, a gente sabe que isso aconteceu por volta das 4 da tarde, então assim que a gente soube, a equipe veio aqui para a cidade. No caminho mesmo eu já fui conversando com algumas pessoas que foram relatando isso que vocês estão vendo, né? Realmente foi muito rápido, a aeronave perdendo altitude muito rápido. Segundo informações da Prefeitura de Guarapari, o plano de voo foi feito junto à ANAC, então estava tudo autorizado para esse voo. E realmente ao decolar aqui do Aeroclube, né, que é um aeroporto menor aqui da cidade,
possivelmente, segundo as informações que eu tenho, a aeronave, na verdade, teria tipo uma falha de transmissão do combustível. Então, por isso que se fala que perdeu o motor e aí sim começou a perder a altitude. Pela direção, parece que o avião tentava retornar para a pista, mas infelizmente houve esse acidente, né? Eles não conseguiram, que é muito próximo, é uma avenida de distância, são poucos metros, acho que não chega a 200 metros entre o local do acidente e a pista do aeroporto, mas infelizmente aconteceu o acidente e uma vítima fatal, como a gente já relatou aqui. Rodrigo, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui no Link com as informações sobre esse grave acidente em Guarapari. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Adriana. Boa noite a todos. Obrigado, Rodrigo. Boa noite. Bom, o Instituto de Defesa Agropecuária Florestal do Espírito Santo, IDAF, apreendeu uma grande quantidade de produtos de laticínio que eram fabricados clandestinamente na zona rural de Alegre. Quem tem as informações pra gente é o Samuel de Fraga, direto da nossa redação em Cachoeiro de Itapemirim. Boa noite para você, Samuel. Olá, boa noite, Fabiano, Adriana, boa noite a todos. Olha, a polícia chegou até o local após uma denúncia anônima e, de acordo com a equipe do Instituto, o local apresentava condições insalubres. Eles constataram animais no ambiente de produção, equipamentos inadequados para o manuseio dos alimentos, condições higiênicas inadequadas e armazenamento sem nenhuma refrigeração. Foram apreendidos aproximadamente 900 litros de soro de leite, 730 quilos de queijo, entre outros produtos lácteos. A produção era feita em uma casa na localidade de Placa. O responsável pelo local foi multado e teve toda a carga apreendida e destruída. Os produtos eram comercializados em vários municípios do Espírito Santo, inclusive na capital Vitória e também no norte do Rio de Janeiro. Bem, quem consome produtos de origem animal impróprios corre o risco de contrair doenças como a brucelose e a tuberculose. Todo produto de origem animal, como leite, queijos, iogurte, além de carne bovina, de aves, de peixes, entre outros, devem também obrigatoriamente ter registro do Serviço de Inspeção Oficial. Ao adquirir qualquer alimento desse tipo, o consumidor deve ficar atento se tem ou não o carimbo, que é o rótulo do Serviço de Inspeção nas embalagens. Os alimentos produzidos de forma clandestina não estão de acordo com as exigências sanitárias preconizadas pela legislação e colocam em risco a saúde do consumidor. É bom ficar atento. Bem, o mutirão da cidadania realizado pela Prefeitura de Cachoeiro no final de semana no pavilhão da Ilha da Luz realizou cerca de 3.000 atendimentos. O evento foi uma oportunidade para que os moradores que perderam seus documentos na enchente fizessem a solicitação da segunda via e pudessem acessar serviços importantes nas áreas de saúde e assistência social. Além dos vários serviços oferecidos, muita gente aproveitou para pedir a emissão da carteira de identidade. Foram 554 pessoas beneficiadas. 405 conseguiram se imunizar contra a hepatite A devido ao contato com a água da enchente. Foram 132 atendimentos para o serviço de confecção do cartão do SUS e 186 laudos emitidos pela Defesa Civil para os atingidos. Olha, vai até amanhã o Feirão da Solidariedade, que está montado na linha vermelha na antiga estação, com ofertas de produtos bem abaixo do mercado. 39 lojas participam do feirão com diversos itens, como eletrodomésticos, materiais de construção, vestuário, calçados, estofados, colchões, entre outros. O objetivo principal é alcançar as famílias que perderam seus bens na enchente de janeiro. O feirão é organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro. Os consumidores têm a oportunidade de comprar produtos novos com pelo menos 30% de desconto, podendo chegar até o valor de custo dos comerciantes.
A contrapartida da loja para participar do feirão foi conceder um desconto acima do desconto que é praticado na loja física. Se um produto lá custa R$1.000, esse produto ele deve sair aqui em torno de R$700. Então é uma oportunidade para o lojista renovar seu estoque, vender seus produtos, fazer o capital de giro para poder se reestruturar o seu negócio que foi atingido e, na outra ponta, ajudar as famílias com preços bastante acessíveis para recompor também os seus utensílios domésticos e seu vestuário, enfim, tudo aquilo que compõe uma casa. Em Cachoeiro foram cerca de 560 empresas atingidas no centro da cidade e os estragos causados pela enchente vieram na pior hora para os comerciantes. A enchente aconteceu no final do mês de janeiro, né? Ali já tinha uma série de compromissos que a empresa tinha, empresa fixa, né? Água, luz, aluguel, imposto, folha de pagamento de funcionário. Então as empresas, elas chegaram no final do mês sem oxigênio, sem recurso financeiro para honrar esses compromissos. E Cachoeiro foi pego de surpresa exatamente nessa data. E é a melhor época do ano, do mês, que é a última semana do mês. Então foi prejudicado assim, de uma forma muito forte. Bem, lembrando que o feirão começa às 3 da tarde e vai até às 10 da noite. E amanhã, quinta-feira, é o último dia, hein? Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com outras informações. Uma boa noite para vocês e até lá. Boa noite, obrigado, Samuel. Bom, agora vamos falar de campeonato capixaba. Depois de empatar em Venda Nova, o time do São Mateus vai agora em busca da liderança contra o Serra neste fim de semana. Quem traz mais detalhes para a gente sobre esse assunto é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite, Fabiano, Adriana, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, o empate de 1-1 contra o Rio Branco de Venda Nova, na casa do adversário. O Pitbull fará mais um jogo fora nesta quinta-feira, no estádio Robertão, aí em Vitória, contra o Serra. O São Mateus vai com tudo para cima do time serrano, já que essa vitória leva a equipe mateense para a liderança do Capixabão 2020. A associação ocupa a vice-liderança da competição com 10 pontos. O líder é o Vitória com 12 pontos, com um jogo a menos. Mas a equipe da capital teve a partida da sexta rodada adiada, por conta da Copa do Brasil nesta terça-feira contra o Figueirense. Sendo assim, o Vitória ficará com 2 jogos a menos. A partida do Pitbull contra o Serra está marcada para amanhã, às 8h15 da noite, no estádio do Robertão. Mudando de assunto, começa hoje o carnaval na ilha de Guriri. Centenas de turistas já começaram a chegar ao balneário. O 13º Batalhão da Polícia Militar de São Mateus, que é responsável não só pelo município, mas por outras regiões como Conceição da Barra e Itaúnas, finaliza nesta quarta a operação de verão para dar início à Operação Carnaval. A nossa Operação Carnaval começa hoje e se estende até a terça-feira de Carnaval. A nossa expectativa e nosso intento é de que colocar na rua, na área do batalhão, especificamente para atuar no período do Carnaval, em média de 70 a 80 homens, atuando no balneário de Guriri, em Barra Nova, nos litorais aqui de São Mateus, em Conceição da Barra e também em Itaúnas. Comandante, inclusive essa região aqui de São Mateus, Uruçuquara, Barra Nova, Sul também vai receber uma programação especial neste carnaval. Como é que está sendo feito o policiamento pela área de lá? Nós temos uma viatura que vai fazer visitas tranquilizadoras naquele local. Infelizmente, nós não temos condições, dadas as nossas limitações, de colocar um policiamento de forma ininterrupta naqueles locais, mas a viatura diária vai atender e vai fazer visitas tranquilizadoras lá, de modo a garantir a segurança daquelas pessoas. Mas nós temos um quantitativo de policiais que é suficiente para atender o nosso carnaval e esperamos que tenhamos um bom carnaval, da mesma forma que nós viemos tendo um bom policiamento desde o que se iniciou a Operação Verão. E as dicas de segurança que nós gostaríamos de dar para as pessoas são aquelas que dizem respeito à sua própria segurança e tomar cuidado especial nesse período de carnaval.
Nós temos muitas pessoas que são de fora da região. Infelizmente, nem todas vêm aqui para aproveitar o carnaval, algumas vêm com um intento criminoso e é necessário que as pessoas redobrem seus cuidados com relação à sua própria segurança, né? Então, as dicas são aquelas de praxe. Evitar circular em locais ermos, sozinho, desacompanhado, principalmente mulheres. Na região de Guri, a gente tem ali alguns terrenos baldios, algumas ruas que não tem uma iluminação pública que seja muito adequada, e isso favorece a ação de alguns criminosos. Evitar circular, então, desacompanhado, evitar o uso exagerado de bebida alcoólica, não beber e dirigir. Nós teremos blitz específicas para coibir essa combinação explosiva que é álcool e direção. Evitar ostentar joias e quantias em dinheiro que possam chamar a atenção de criminosos e de pessoas que estão ali, infelizmente, para poder praticar crimes. E no mais, é desejar a todos um bom carnaval, que aproveitem o balneário de Guriri, o balneário de Barra Nova, o balneário de Conceição da Barra, de Itaúnas e as demais praias da região, que tenham aqui na nossa região um bom carnaval. O Carnaval de Guriri começa hoje, vai até quarta-feira, dia 26, com mais de 90 atrações. E por hoje é só, Fabiana e Adriana. Eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos e até amanhã com mais informações aqui de São Mateus e da região. Boa noite, obrigado, Nariane. Bom, e o Link Espírito Santo desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Mais notícias sobre o acidente com o avião em Guarapari você confere no nosso site, o simnoticias.com.br. A gente se vê amanhã. Para você, uma ótima noite. Boa noite e até amanhã. Record News, informação para você crescer.